meu nome é Isabela Macedo e hoje eu vou conversar com o especialista Marcos Cirângelo sobre um assunto que está aí em pauta muito nos últimos dias na imprensa, que é os campeonatos esportivos paralisados em São Paulo. Quais seriam os impactos deles para os clubes e também para os atletas? Na última quinta-feira, o governador João Dória anunciou aí a paralisação de todos os eventos esportivos no estado, em especial o Campeonato Paulista, que é o maior deles e certamente é o que vai mais ser impactado por conta dessa medida. É importante ressaltar aqui, antes da gente começar, que esse assunto ele é muito complexo porque a gente mexe tanto com vidas na questão da saúde, por conta do Covid, mas também a gente mexe com vidas na questão financeira, por conta de todas as pessoas que dependem da realização do Campeonato Paulista. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é com relação aos clubes da Série A2 e A3, que certamente vão ser os mais impactados, que eles não têm tanto essa reserva financeira como os grandes que a gente já conhece. E o maior temor dos dirigentes nesse momento é que essa paralisação dure mais do que os 15 dias que estão previstos. Caso isso aconteça, ou mesmo nesses 15 dias previstos, como esses clubes podem arcar financeiramente nesses dias sem atividade? Bom, eu acho o seguinte, esses 15 dias, independente, os clubes eles não estão tendo receita recorrente, né? Então, assim, se a gente tivesse com público no estádio, se a gente tivesse com, digamos assim, um giro maior, eu acho que o impacto financeiro seria maior. Os clubes é isso, eles recebem dinheiro de patrocinador e de direitos de televisão, mesmo na Série A2 são valores bem inferiores, mas é mais ou menos isso que mantém os clubes. Então essa paralisação mesmo por 15 dias, eu não sei se tem um impacto tão grande no que os clubes estão recebendo de dinheiro por conta da paralisação. Tem que ver se os contratos de televisão, se os repasses da federação vão de fato parar. Se esse tipo de repasse parar, aí evidentemente que tem um impacto, mas assim, como não a receita de fato, assim, se a gente tivesse com o público no estádio, aí sim os clubes deixariam de ganhar uma quantidade, digamos assim, não sei se na Série A2 é tão significante, mas sim. Mas eu não enxergo como assim, esses 15 dias de paralisação para clubes de Série A2 e A3, que acho que nem direito de televisão devem receber, como se é um grande impeditivo, assim, porque eles já não estão, enfim, já não têm recebido esses valores, principalmente de bilheteria. Então, eu acho que não impacta tanto quanto em relação a simplesmente o campeonato ser cancelado. Aí, evidentemente, seria um impacto muito grande. A paralisação de 15 dias, na minha opinião, não vai afetar esses clubes de Série A2 e Série A3 simplesmente por essa paralisação de 15 dias, né? Eu acho que financeiramente esse argumento, na minha opinião, não se sustenta tanto. Eu acho que o maior problema é em relação ao calendário, a relação ao que fazer, enfim, nesse período sem jogos, se vai manter treinamento, se mesmo Série A2 e Série A3 vai levar jogos para outros estados. Acho muito improvável, mas pode ser que seja uma solução. Enfim, eu acho que financeiramente não acho que para esses clubes essa paralisação de 15 dias seja o ponto principal, assim, né? Eu acho que tem questões além disso, né? E com o campeonato, mesmo sem público, os patrocinadores conseguem ali uma boa visibilidade, né? Com as suas marcas passando na TV, nas transmissões. E aí, sem transmissão, sem jogos, eles vão acabar perdendo essa oportunidade de mostrar a marca deles. Nesse momento, você acredita que pode acontecer uma quebra de acordo? Porque aí não vale tanto assim para os patrocinadores manter os acordos que eles têm ou renovar se não vai ter jogo, né? Pode ser. Aí isso sim significa um risco grande. E eu acho que a única forma de solucionar isso é através de diálogo, né? Então, assim, eu acho que os clubes eles não parecem muito bem informados, acho que parece todo mundo falar uma coisa, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Me parece que hoje vai haver uma reunião da Federação Paulista, parece que vai ter uma confirmação, mas nesse momento eu acho que essa pergunta é muito pertinente, porque hoje ninguém sabe muito, né, o caminho que isso vai tomar, e isso leva um patrocinador a se sentir de alguma maneira inseguro com relação ao futuro do investimento dele, né? Ele quer visibilidade, se não está tendo o jogo e não tem visibilidade, pode ser que tenha aí uma brecha para alguma quebra de contrato, alguma coisa, e isso sim significaria um problema importante para os clubes. Mas assim, eu acho que é isso, a situação que a gente tem agora em cima da mesa, né? São 15 dias, né? Em tese seriam o quê? 4 jogos no máximo, né?
E eu acho que o campeonato, um contrato de patrocínio, não sei se seria suficiente só por 4 jogos, estou chutando 4, né, mas um período de jogos durante 2 semanas, que iria fazer com que o patrocinador ficasse bravo e só por causa disso ele quisesse romper o contrato. Pode ser um estopim, vai ver que o patrocinador já não está satisfeito com o negócio e aí ele usa esse período para justamente romper o acordo, mas eu acho que não vai ser o caso. Mas enfim, é só uma opinião, não sei muito bem como as coisas vão acontecer, mas para mim me parece isso. O grande problema é essa falta de diálogo. Se os clubes não têm, enfim, informação suficiente para passar para o patrocinador, torna todo esse ambiente inseguro. E aí, quando tem insegurança, de fato, um patrocinador corre o risco de estar insatisfeito e querer desfazer negócio, né? Mas eu acho que por ser um período pequeno, em 15 dias, talvez isso não seja um grande motivador para que contratos sejam rompidos nesse caso, assim. Até porque uma das questões que a federação coloca aí é que o campeonato ele é seguro, dentro de campo não ocorre a contaminação, mesmo que já tiveram jogadores que jogaram estando contaminados e não sabiam. Então é muito complicado a gente falar que vai ser seguro acontecer, sendo que a gente vê que nos clubes aí, de vez ou outra, tem uma explosão de casos que nem eles mesmos conseguem explicar, né? Então, de repente, continuar com o campeonato em meio desse caos que a gente está vivendo aqui, pode ficar ruim até para a imagem da federação, que está ali insistindo em querer fazer e, de repente, acontece alguma coisa pior no meio desse caminho. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que, para mim, isso demonstra principalmente que a federação, ela força a barra, né? Eu acho que é bem por aí, assim, eu acho que tem momentos em que o futebol ele se coloca como alheio à sociedade, né? Tipo assim, ó, a gente está vivendo um problema gravíssimo, a gente não precisa nem discutir o quão sério é o momento que a gente tem vivido, mas eu acho que a federação esquece isso só para tentar dizer que o futebol permanece relevante, né? E ela passa por cima de questões até assim humanitárias por conta disso, né? Ela quer se manter relevante acima de qualquer questão, né? E eu acho que a gente tem vivido um momento muito, muito difícil, né? Ontem tem gente na Paulista protestando, sem máscara, sabe? Tem protestos super agressivos em relação a uma medida que parece ser a mais correta, que é fechar, fazer lockdown, que tem custos muito graves, a gente sabe disso, está todo mundo discutindo. Mas o futebol, a Federação Paulista adotando essa postura tão firme, eu acho que ela passa a imagem de que talvez ela também está ajudando a manter esse ambiente quente, né? Tipo assim, tá todo mundo contrário, né? As pessoas não querem fazer lockdown, elas reclamam de usar máscara, e a Federação com essa postura, entre aspas, agressiva de manter o futebol quase que à força, ela parece fazer parte desse contexto, né? Quando poderia, de alguma forma, entender que, a gente está numa situação muito grave. O estado de São Paulo é o estado com mais casos, tem 2.000 brasileiros morrendo por dia há mais de uma semana. Vamos ajudar né, em contar essa história de um lado talvez mais saudável, né? A gente está falando de 15 dias, né? Não é paralisar o campeonato por vez. E a postura da federação de não querer passa a imagem de que eles estão desse lado de que a gente tem que combater tudo que o governo faz, né? E eu, particularmente, aí é mais a minha opinião, eu acho que o futebol poderia, de alguma forma, fazer parte do ambiente, vamos tentar ajudar a melhorar as coisas, né? E eu acho que não parece ser esse o caminho que a Federação Paulista adota, né? E isso é uma coisa que eu sinto, né? Porque, apesar que também tem um outro lado, de que os clubes, de alguma forma, eles falam, que o futebol é um ambiente seguro, eles dão um exemplo de, acho que Portugal, foi um lugar que manteve futebol enquanto teve o lockdown mais severo, outros países fizeram isso também, dizendo assim, o futebol é seguro e tudo mais. Tem também aquele argumento de que as pessoas só podem ficar em casa, então o futebol pelo menos é um entretenimento para essas pessoas, de alguma forma seria um incentivo às pessoas ficarem em casa porque elas ficam vendo jogo de futebol. Eu acho que tem pontos dos dois lados, mas eu acho que para mim isso falta diálogo e falta um pouco de percepção, assim, aí a gente tenta, eu acho impossível dissociar isso do argumento de que os campeonatos estaduais, eles forçam a barra para que ele se mantenha relevante, né? Então, eu acho que passa tudo por esse mesmo contexto. Assim. Tudo que, de alguma forma, interferir na existência do campeonato estadual, a Federação Paulista, principalmente, entende como uma coisa que tem que ser combatida. Não, a gente tem que manter o estadual a todo custo.
e torna situações como essa. A gente está falando de 15 dias, né? Não deveria ser uma questão tão grave assim, né? Mas infelizmente acaba sendo, né, essa postura, eu até não sei se bélica é bem essa palavra, eu acho que é um pouco forte demais, mas enfim, acaba que as pessoas também podem usar o futebol para defender a abertura de restaurante, de bar, etc. Né? Se está acontecendo futebol, tem que abrir escola, e a gente tem que entender, pô, não é bem assim. Não é o caso, né? Nesse caso, né, esses países, acho que Portugal é o principal deles, não, eles mantiveram o futebol justamente com muito diálogo, com né, é uma coisa quase científica, eles mostram, o futebol é seguro por causa disso, desses fatores e tal, mas a realidade é que é isso, a gente vê o Corinthians, por exemplo, e a gente chega à conclusão de que o futebol talvez não seja seguro, né? O Corinthians teve um surto de Covid gravíssimo, né? É isso, estão esperando, se um jogador tô indo ao exemplo mais extremo, mas por acaso um jogador é internado, um jogador do Corinthians, um jogador famoso, é internado, tem que ser entubado e participar, ter problemas graves, aí talvez as pessoas vão adotar outros posicionamentos, mas a questão disso acontecer ou não é puramente na sorte, né? Então, assim, já que não aconteceu, então mostra que isso é seguro, o futebol é seguro. Não é bem assim, né? Mas tá bom, Marco, eu adorei a nossa conversa, foi muito, muito legal. Muito obrigada pela sua disponibilidade, agradeço bastante, viu? Obrigado a vocês, Isabela, estamos aqui à disposição.